Muito bem, dentro desse nosso curso de Introdução à Mecânica Quântica, que é conteúdo do curso de Física Moderna, nós estamos vendo exemplos da equação de Schrödinger, que é a equação de onda, que determina o comportamento do sistema físico nessa mecânica ondulatória. Nós vimos alguns exemplos que nós chamamos de espalhamento. Quando você tem um fluxo de partículas que tem massa, né, elas encontram uma região, um potencial, uma região de força, e aí interagem com ele e continuam o seu trajeto. Essa situação nós chamamos de situação de espalhamento. Hoje nós vamos ver alguns exemplos do que nós chamamos de estados ligados. Quer dizer, eu tenho um centro de força, provavelmente atrativo, no qual a partícula vai ficar localizada nessa região. Então agora muda um pouquinho, né? Eu tenho aqui o meu potencial, uma região de potencial. Lembrando que nós estamos trabalhando em uma dimensão, só que agora a partícula ficará localizada. Então, a função de onda, né, que representa, como nós vimos, né, essa densidade de probabilidade para a partícula e tudo isso, ela deverá ficar localizada. Portanto, na região que se estende muito além da região de interação, essa função deverá decair, ela deverá ir a zero. Então, a nossa função de onda psi, ela deverá decair à medida que eu me afasto dessa região. É o contrário do que nós tínhamos no espalhamento. No espalhamento nós tínhamos uma situação onde ela era partícula livre antes, continuava sendo partícula livre depois. Aqui não. Aqui ela existem estados de energia que permitem a partícula estar ligada a esse potencial e ela decai. Normalmente esse decaimento é um decaimento que vai de uma forma exponencial a alguma potência, tá certo? O exponencial normal é um dos exemplos, mas pode existir um decaimento do tipo gaussiano ou alguma coisa assim, né? Pode ser quadrático aqui o decaimento e assim por diante. Então, esses são os exemplos que nós vamos ver. E nós vamos começar com um potencial que, em princípio, seria o potencial mais simples que eu posso ter. Que o primeiro exemplo que nós vamos ver é o potencial delta atrativo. Então, o potencial delta atrativo, nós já vimos exemplos do espalhamento do potencial delta. É um potencial que está localizado lá numa região do espaço. Tá? Então aqui a coordenada x, aqui é o v de x. E ele é um potencial que ele é zero em quase todo lugar, mas ele diverge na origem. Tá certo? E esse potencial, obviamente, v de x, ele é representado por uma função delta de x aqui no caso. Tá? E nós vamos resolver esse problema. Quando a gente vai resolver esse problema, nós vamos dizer que nós vamos colocar aqui uma partícula e para que exista um estado ligado, obviamente, essa energia deve ter um valor que nós vamos determinar. Então existe uma energia que é negativa, obviamente, né, para a presença desse estado ligado. Tá certo? Então nós vamos começar escrevendo a equação de Schrödinger, lembrando, né, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes a segunda derivada da função que eu estou procurando, mais o potencial vezes a função que eu estou procurando é igual a energia vezes a função que nós estamos procurando. Lembrando que agora nós vamos ter que dividir o espaço em duas formas diferentes, né? Quando x é igual a zero ou quando x é maior que zero ou menor que zero. Então, na verdade, como essa delta ela é só descontínua em x igual a zero, obviamente que nós estamos preocupados ou x maior que zero, nesse caso o potencial é zero, né, ou x menor que zero, e nesse caso o potencial também é zero. Antes de fazer isso, porém, deixa eu reescrever essa equação da seguinte forma.
na verdade, nós vamos multiplicar aqui o potencial. Esse potencial delta que nós estamos lidando, né, nós vamos dizer que 2m vezes o potencial delta dividido por h cortado ao quadrado é 1 menos lambda sobre a vezes delta de x. Tá certo? Então, ó, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou multiplicar 2m, dividir por h cortado aqui, né, o potencial Vx. Então eu estou chamando tudo isso do potencial delta. É uma forma de levar em conta todas as constantes, né, em lambda e a. Então a equação, na verdade, que nós temos é uma equação que diz o seguinte: ela é para o ponto x igual a zero, nós já vamos colocar aqui, né? Para o ponto x igual a zero, ela é uma função delta aqui. Tá? Então, se nós formos reescrever isso aqui, então 2m sobre h cortado v de x é menos isso aqui. Então, nós temos psi duas linhas, mais lambda sobre a delta x, né? Porque eu multipliquei tudo e botei o menos aqui já. Psi, então isso aqui é igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado e, lembrando que é negativo, psi. Essa equação, na verdade, que nós vamos ter que resolver. E nós vamos resolver essa equação. Eu já vou colocar um módulo aqui, então eu sei que a energia é negativa, porque eu estou lidando com estados ligados, então eu vou reescrever essa equação aqui embaixo agora, né, mostrando que o nosso problema está restrito a nós trabalharmos com uma equação do tipo psi duas linhas, mais lambda sobre a delta de x, que é o potencial delta atrativo psi, que isso aqui vale no ponto x igual a zero, né? E aqui eu vou chamar menos e de módulo de e, e vou chamar tudo isso de k quadrado. Então, isso aqui, na verdade, ele tem um menos k quadrado psi igual a zero. Essa é a equação, né? Isso aqui para x igual a zero, no ponto x igual a zero, onde o potencial delta está presente. Quando x é diferente de zero, obviamente, essa equação perde esse termo, porque esse termo é zero em todo espaço. Então, esse termo desaparece para x igual a zero. E quem que é o k quadrado? K quadrado, obviamente, é igual a 2m sobre h cortado ao quadrado vezes o módulo da energia, que é esse termo aqui. Então, eu tenho essa equação, né, que ela é válida, na verdade, para todo espaço. Eu não preciso botar o x igual a zero, porque eu sei que o delta vira zero se x não for zero. Então, eu tenho essa equação, eu tenho que resolver para verificar que tipo de energia, que tipo de K é compatível com essa solução. Ele vai fornecer essa solução. Muito bem. Então, na verdade, isso aqui eu posso reescrever, né? E se x é igual a zero, x igual a zero não é um ponto que vai dar muita coisa para a gente, exceto a condição de contorno, né? A condição de contorno para que isso aqui exista. A presença do potencial delta atrativo faz com que haja localização da partícula. Então, para x menor que zero, ou para x maior que zero, eu tenho que esse delta é zero, portanto eu tenho psi duas linhas menos k quadrado psi igual a zero. Tá certo? Isso para x menor ou maior que zero. Tá certo? Para x diferente de zero, então, né? Então, se x for diferente de zero, eu tenho isso. Quando x, todo mundo lembra que a solução disso aqui é a solução de uma exponencial com o expoente k. Então, a solução dessa equação, né, é fácil, basta você integrar aqui, é até trivial de ser feito, essa equação diferencial. Nós temos que a solução dela é uma exponencial. Então, para x, só que é uma exponencial que é mais ou menos k, né? Então, se eu fosse escrever a solução seria exponencial mais ou menos kx. Essa é a solução dessa equação. Só que eu tenho que levar em conta que o estado é ligado. Se o estado é ligado, ela tem que cair a zero e mais e menos infinito. Portanto, quando x é maior que zero, para que ela caia a zero no infinito,
o psi é igual a E elevado a menos kx. Com a devida normalização aí, né? E quando, aqui eu vou colocar uma constante A só para referência, e quando x é menor que zero, obviamente a solução menos não satisfaz porque ela explode no infinito. Da mesma maneira que mais não satisfaz porque explode no infinito. Então, nesse caso, eu tenho a equação mais kx. Então, essas são as soluções que eu tenho para x maior que zero e para x menor que zero. Em x igual a zero, obviamente, a função tem que ser contínua, portanto, ela é, na verdade, ela seria aqui A, né? Porque ela é um valor, é uma constante. E nós vamos determinar que essa constante é 1. Nós vamos trabalhar com uma constante igual a 1, de tal maneira que psi 0 mais, então aqui eu vou já adotar o A igual a 1. Então o psi 0 mais, quer dizer, o psi logo um pouquinho depois do zero, vai ser igual ao psi antes do zero e vai ser igual à unidade, tá certo? Então nós vamos adotar o A igual a 1 e a função aqui, ela no potencial, né, no ponto do potencial, no ponto x igual a zero, ela é unitária. Então, se eu fosse desenhar essa função aqui, se a gente fosse desenhar a função π, ela realmente cai então ela seria algo que cai exponencialmente para os dois lados, né? Então ela cai exponencialmente para os dois lados e ela é unitária aqui. Isso causa um estado ligado. Você tem um estado ligado, obviamente o módulo da função também vai decair exponencialmente, então a partícula está localizada nessa região, a probabilidade existe nessa região, né? Não há fluxo na região, não há fluxo de partículas fora dessa região, então lá é um estado ligado. Muito bem, agora, para descobrir a energia, nós temos que aplicar as condições de contorno. Eu só queria lembrar que quando você tem um potencial delta, eu disse para vocês que a derivada, na presença de um potencial delta, ela tem uma descontinuidade, né? Como nós calculamos em aulas passadas, então eu vou ter que apagar isso aqui, eu já sei qual é a solução aqui, eu só vou lembrar que, como eu tenho uma descontinuidade delta, em x igual a zero, a função é contínua, então psi 0 mais igual a psi 0 menos, que é igual a 1, como nós dissemos. Então, a derivada, né, psi' em O0 menos psi' em 0 menos, quer dizer, a descontinuidade da derivada aqui, ela é 2m sobre h cortado ao quadrado vezes a integral do potencial vezes psi de x dx. Nós sabemos que 2m vezes vx dividido por h cortado é menos lambda sobre a delta. Então, obviamente, essa integral aqui fica menos lambda sobre a delta, e a integral de delta é o valor da função no ponto. Então, isso aqui fica igual a menos lambda sobre a vezes psi de zero. E o psi de zero é 1. Tá certo? Então, nós temos uma condição, vamos dizer, para a derivada. Impondo essa condição da derivada, nós sabemos que a função é exponencial, então nós temos a derivada do lado positivo, ela é menos k vezes a função, portanto no ponto zero é 1, mais a derivada da função e elevado a kx, que é na parte negativa, também é k vezes o valor da função, mas no ponto zero ela é 1, então isso tem que ser igual, e o valor da função também é 1 no ponto, então isso é igual a menos lambda sobre a. Portanto, eu chego que 2k é igual a lambda sobre a, ou seja, k, que vamos lembrar, está relacionado com a energia, não é? E lembra-se do módulo, vamos lembrar que a energia é negativa, portanto, daqui eu tiro que k quadrado é igual a lambda quadrado sobre a quadrado dividido por 4. Mas k quadrado é 2m sobre h cortado ao quadrado vezes o módulo de e.
E, obviamente, eu vou calcular o módulo de E, mas já vou saber que a energia é negativa, porque trata-se de estados ligados. Então, dessa condição aqui, né, dessa condição que nós temos, que K², que é igual a 2m dividido por H² vezes o módulo de E, é igual a λ² sobre A², tudo isso dividido por 4, desta condição, nós podemos tirar que a energia, lembrando que ela é negativa, não é? Ela é igual a menos H² λ² sobre 8m, né? Porque vem o 2 multiplicando aqui, 8m A². Então essa energia é uma energia do estado ligado. Se eu colocar uma partícula nesse poço atrativo, delta, com essa energia, né, que depende dos parâmetros do delta, como nós colocamos, tá certo? Ela ficará ligada, ela ficará localizada. E é interessante que é um estado único, né? Não existe dois estados ligados desse potencial. Eu tenho um único estado ligado para esse potencial. Esse tipo de potencial ele é interessante porque ele pode representar uma impureza muito localizada que atrai elétrons ou atrai outra coisa, né, no sólido ou alguma coisa, criando esse estado que ele é ligado e ele pode ser delocalizado, né, porque como a gente viu, vai depender do K. Se o K for um K pequenininho, isso aqui se estende bastante. Então, se eu tiver uma energia pequena de ligação, isso aqui pode se estender muito. Se a energia de ligação é grande, isso aqui se estende pouco, tá certo? Então, esse é o exemplo para o caso do potencial delta atrativo. Agora eu vou melhorar um pouco mais aqui, já que nós fizemos um estado delta atrativo, eu vou fazer um outro exemplo, que é o duplo poço atrativo, né? Então, o exemplo 2 vai ser o duplo poço delta. E isso é interessante porque ele pode simular uma molécula. Então, aqui no nosso caso agora, nós temos o potencial, só que o potencial, como função de x, ele tem agora duas funções delta, né? Então, ele tem uma função delta a uma certa distância e uma função delta numa outra distância. Nós vamos chamar esse ponto de menos A e esse ponto de mais A. Então, uma partícula sentiria uma descontinuidade muito forte em x igual a menos A e x igual a A. E nós agora vamos calcular novamente qual é o estado de energia desse estado ligado, tá certo? Só que aqui, como nós fizemos anteriormente, para resolver esse problema, né, do duplo potencial delta, eu vou chamar aqui o potencial, nós chamaremos 2m sobre H² vezes o V de x, só para já incluir a constante. Isso para nós será menos lambda sobre A vezes delta de x menos A mais delta de x mais A. Quer dizer, quando x for mais A ou menos A, eu tenho o potencial delta agindo fora do espaço, é zero, como está mostrado aqui no potencial. Tá certo? Novamente, eu vou botar aqui uma partícula que tem uma certa energia, porque deve ter estados ligados, tá certo? E eu vou tentar descobrir quem são, né, esses estados ligados que fazem uma partícula ficar localizada aqui, orbitando entre dois poços atrativos. É um exemplo interessante, porque isso representa uma molécula, né? Como se fosse uma molécula que tem os dois núcleos e o elétron tem que ficar ligado a esses núcleos. Então isso aqui é um exemplo interessante de uma molécula. Em uma dimensão, claro, para ilustrar o problema. Nós temos que dividir em região 1, em região 2 e em região 3 agora. Por quê? Porque na região 1, isso se estende a menos infinito. Então, na região 1, eu já sei que tem que decair, eu estou procurando estados ligados. Então, eu sei que a energia decai, a função de onda decai a zero. Na região 3, ela se estende para mais infinito. Então, eu sei também
que a função de onda decai para zero, portanto tem que ser alguma coisa que decai rapidamente para zero para lá, mas aqui na região 2 ela fica localizada, ela pode sim ser uma combinação dessas exponenciais que nós vimos. Então nós vamos escrever a equação, obviamente, já definindo k² igual a 2m vezes o módulo de E, porque o E é negativo, dividido por H cortado ao quadrado, tá certo? Se a gente fizer isso, nós sabemos que a equação, exceto nos pontos A e menos A equação é do tipo π duas linhas, menos k² π, tá certo? Igual a zero. Nós sabemos que essa é a equação para os pontos x diferente de A e menos A, porque o potencial simplesmente desaparece, nesse caso só fica esse termo, tá certo? Então por que o potencial é importante? O potencial é importante porque nesses pontos ele determina, primeiro, a possibilidade do estado ligado e segundo, ele vai definir as condições de contorno na qual essa partícula vai existir. Então agora nós temos que vir aqui e escrever como são as soluções, né? Então nós temos na região 1, a equação é essa e tem que decair a zero. Então aqui eu tenho E elevado a kx, onde o k é a raiz disso aqui. Na região 3 eu tenho um E elevado a menos kx, porque como eu falei, as soluções serão sempre, a solução disso aqui será sempre uma combinação de E elevado a mais ou menos kx. Só que no lado 1, só o kx sobrevive, porque ela não pode divergir em menos infinito. No lado 3, na região 3, só o menos kx é que sobrevive, por quê? Porque ela tem que decair a zero em mais infinito. Mas na região 2, ela pode ser um A elevado a kx, mais um B elevado a menos kx. Aqui ela pode ser uma combinação das duas. Tá certo? E agora o que eu tenho que fazer é fazer o matching disso aqui nas duas regiões, nas duas posições de descontinuidade, A e menos A. E vou fazer o matching de quê? Vou fazer que a função de onda é contínua, portanto eu já posso escrever que E elevado a menos Ka é igual a A elevado a E elevado a menos Ka, mais B vezes E elevado a menos Ka. Tá certo? Só como isso aqui é Ka, a gente já vai tirando as informações que nós temos aí para poder das funções do valor de A e B. Tá certo? Muito bem. A e B serão iguais pelas condições de contorno. Se a gente impor as condições de contorno, A e B serão iguais. Então, eu já vou tirar aqui. Né? Não tem como elas serem diferentes, porque pelas condições de contorno da função de onda, A vai ser igual a B. Né? Então, eu tenho aqui a solução aqui dentro será um A vezes E elevado a kx e mais E elevado a menos kx. A elevado a kx mais E elevado a menos kx é o cosseno hiperbólico. Então, eu já estou conjugando tudo, dizendo que aqui eu tenho um cosseno hiperbólico de kx. Tá bom? Como solução. Muito bem. E agora eu tenho que impor as condições de contorno. Então, eu tenho que impor as condições de contorno da derivada e da função. Então eu sei que E elevado a menos Ka é igual a A cosseno hiperbólico de Ka. Tá certo? Essa é uma condição de contorno. E eu tenho a outra condição de contorno, que é a derivada, tanto no ponto x igual a menos A, quanto x igual a A, que praticamente leva a condição de que a descontinuidade da derivada, como nós havíamos visto, é menos lambda dividido por A. Né? Então isso aqui é que
a continuidade da função de onda. Mas nós sabemos que a derivada, né, eu só vou colocar aqui em cima, né, que a derivada da condição de que psi', por exemplo, no ponto x igual a menos a, por exemplo, então aqui seria em menos a mais menos psi' em menos a menos, quer dizer, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que é a descontinuidade aqui. Isso, obviamente, tem que ser igual a menos lambda sobre a vezes a função no ponto, que é a integral da delta, que é menos Ka. Então, vou impor essa condição da derivada, tá certo? Para formar a segunda equação. Impondo essa condição de derivada para formar a segunda equação, nós temos que menos K e elevado a menos Ka menos Ka vezes o seno hiperbólico, porque agora é a derivada do cosseno hiperbólico, né, em Ka. Tudo isso tem que ser igual a menos lambda sobre A e elevado a menos Ka. Então, tem aqui a equação para resolver. Ela é facilmente, você resolve essa equação facilmente, obtendo uma condição entre que existe um K que satisfaz essas equações. Né? O A não é importante para a gente, porque nós estamos interessados apenas no valor da energia. Lembra que nós temos aqui uma energia que produz o estado ligado. E quando a gente simplesmente coloca isso aqui dentro, ó, é fácil de você colocar no lugar do E elevado a menos Ka, o A cosseno hiperbólico, tudo isso. Você obtém uma equação, que é a equação que vai nos dar exatamente a condição para a determinação do K e do A. A condição que a gente obtém é que tangente hiperbólico de Ka, fazendo as continhas aqui, é igual a lambda sobre Ka menos 1. Então eu tenho que obter um K que satisfaz essa condição de contorno, né? E o K que satisfaz essa condição de contorno, ele deve ser obtido, isso não é uma equação tão facinho para resolver, mas eu vou indicar para vocês como que a gente obtém a solução, tá certo? Então eu faço um gráfico aqui de Ka, o valor do Ka, e eu ploto aqui a função tangente hiperbólica, função facinho, e a função lambda sobre Ka menos 1, que é uma função que decai, né? Todo mundo sabe, à medida que ele cresce, isso aqui decai, provavelmente ele vai, se isso aqui é muito pequenininho, ele vai virar negativo, não importa. Mas existe um ponto aqui, que eu vou chamar de Ka estrela, que é exatamente o ponto onde essas duas funções são iguais. E esse Ka estrela, que eu vou determinar aqui, vai determinar a energia para mim. Então, lembrando da definição de K, e já substituindo, que eu sei que a energia é negativa, então eu sei que menos 2 m vezes energia, que é o K quadrado, né? Dividido por H cortado ao quadrado, isso tem que ser igual a esse Ka asterístico, tudo ao quadrado, o valor dele ao quadrado. Então isso aqui dá um valor, que tem que ser um valor numérico aí, e daqui determina a energia do estado ligado. Obviamente que para fazer isso agora, nós deveríamos, de alguma maneira, ter o valor de lambda, etc., para poder determinar. Mas daqui sai qual é a energia do estado ligado, que supostamente seria o valor, um valor da energia, né, que produz o estado ressonante, o estado ligado aqui. Então, se isso aqui fosse 2 centros de força capazes de manter a partícula com atração, a função de onda poderia se localizar dentre essa região, e isso então representa um exemplo de moléculas unidimensional, porque você tem uma partícula que fica presa entre dois pontos, como se fosse dois núcleos, né, que atraísse o elétron e ele ficasse então ligado nessa situação. Muito bem.
Esses dois exemplos que nós vimos, né, do potencial atrativo, um único potencial delta gerando um estado ligado e um duplo potencial delta gerando também um estado ligado, de tal maneira que a onda, né, a partícula está localizada na região entre os dois postos. São dois exemplos extremamente importantes para ilustrar os estados ligados da mecânica quântica. Existe um outro exemplo extremamente importante também, que é o oscilador harmônico, e esse eu farei numa próxima aula. Até lá!